Olá, meus queridos irmãos e amigos, aqui é o Gilson Castilho e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para você hoje. Nesta mensagem vamos considerar Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32, as palavras de Jesus no seu Sermão no Monte das Oliveiras. Jesus, nesses versículos, falou sobre um sentimento que vem tomando conta de muitas pessoas hoje. E vez por outra, todos nós, sem exceção, passamos por isso. Jesus falou sobre a ansiedade. Note o que Jesus disse. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha só, a preocupação nos enche de medo e ansiedade, nos fazendo pensar: e se eu não tiver o suficiente hoje? Como eu vou encontrar outro emprego? E se as coisas não derem certo? Em outras palavras, o que eu vou fazer se Deus não vier em meu auxílio? É estranho dizer que, mesmo como cristãos, algumas vezes, quando nos sentimos inseguros com alguma coisa, em vez de refletir nas promessas maravilhosas de Deus para nós, costumamos falar sobre as nossas preocupações e frustrações. Você recebe muitas bênçãos de Deus, mas quando algo ruim lhe acontece, a tendência é ficar falando sobre aquilo. É normal isso, somos pessoas fracas, somos seres humanos e Deus sabe disso. Tanto que Jesus nos alertou sobre a ansiedade, porque sabia que, vez ou outra, isso iria tentar invadir nosso coração. Jesus não disse que seria pecado ficar ansioso, ele nos aconselhou a lembrar que temos um Pai no céu para nos prover. Jesus estava deixando palavras de encorajamento, já que seria impossível não passarmos pela ansiedade. Só que esse sentimento, a ansiedade, se torna um grande problema quando se apodera de nós. Acaba se tornando uma doença, nos deixa debilitados, fracos, desenvolvemos uma depressão e aí precisaremos de cuidados médicos. E a medicação para esse tipo de problemas emocionais não são nada bons ao longo do tempo. Jesus está nos aconselhando aqui a nos lembrar que temos um Pai que cuida de nós. Então, não há necessidade de ficarmos ansiosos. Isso só vai aumentar os nossos problemas, fazendo com que pareçam piores do que já são. Alguns versículos antes, Jesus estava falando sobre o nosso sustento, o que havemos de comer, o que havemos de vestir. Jesus falou que Deus alimenta até os passarinhos. E sobre nossas roupas, o que havemos de vestir, Jesus disse que o nosso Pai no céu veste os lírios do campo e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, riqueza, se vestiu como um deles. E em seguida, ele disse as palavras que lemos no versículos 31 e 32. Interessante que Jesus começa esse texto dizendo: portanto, não se preocupem. Você já parou para pensar sobre isso? Que às vezes nos esquecemos dessas palavras? Não se preocupem. Imagina que Jesus Cristo esteja ao seu lado nesse momento. Coloque a mão no seu ombro e lhe diz: querido, não se preocupe. Você tem um Pai no céu que zela por você. Como você se sentiria? Você ficaria mais calmo? Eu tenho certeza que sim. Então, querido, pense que é exatamente isso que ele está fazendo aqui no texto que lemos. Ele disse: não se preocupe. Você tem um Pai no céu que zela por você. Ele sabe do que você precisa. Meus irmãos, é por isso que eu sempre falo sobre o amor de Deus por nós. Porque quando nos convencemos desse amor, tudo se torna mais leve.
A preocupação e a ansiedade são sentimentos que só se apoderam completamente das pessoas que não sabem que tem um Pai Celestial que as ama imensamente. Mas você e eu sabemos que temos um Deus, um Pai que está perto de nós e que prometeu suprir todas as nossas necessidades. Então, meu querido irmão e irmã, acalme seu coração. Se você ainda se sentir ansioso, te aconselho que leia textos bíblicos que te darão a certeza de que você é amado. Você pode começar por João 3,16, depois Isaías 41:10, Isaías 49:15-16, Apocalipse 21:4, Salmo 136:1 e centenas de outros que você encontrará ao ler a Bíblia. É importante saber desse amor de Deus. É importante nos lembrar disso e então agir por fé, confiando em Deus todos os dias. Só porque somos tentados a nos preocupar, não significa que temos de nos preocupar. Jesus te garante que o seu Pai Celestial conhece todas as suas necessidades antes mesmo que você sequer peça a Ele. Então, por que você deveria se preocupar? Em vez disso, faça como o rei Davi fazia em muitas das suas orações. Agradeça a Deus antecipadamente pela provisão em sua vida. Agradeça como se já tivesse recebido. Ali no final da sua palestra sobre esse tema no Sermão da Montanha, Jesus Cristo disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, todas essas outras coisas, ou seja, todas as suas necessidades básicas da vida, serão acrescentadas. Eu desejo que Deus te proteja, que Deus te guarde e que a sua paz esteja contigo, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.